Olá, supervendedores, tudo bem? Me conta uma coisa, o que as pessoas falam de você quando você sai da sala, quando você não está presente? É sobre isso que nós vamos falar hoje com a Natália Mestre. Cara, vamos falar sobre marca pessoal, dicas práticas para você começar a investir na sua marca. Pô, maravilhoso, e eu quero fazer com que você comece a construir a sua marca pessoal. Hoje é o último dia para você participar do Censo Papo de Vendedor, a pesquisa que eu rodo sempre em janeiro para eu conhecer mais sobre você, sobre os seus desafios e entender como eu posso produzir um podcast ainda melhor para você, exatamente para você. Então, em menos de 3 minutos você me ajuda a conseguir isso, você me ajuda a transformar esse podcast num podcast cada vez mais estratégico para você. Quero finalizar convidando você para conhecer o programa de aceleração de supervendedores e vir treinar vendas com a gente durante 2025 inteiro. Você entrando na turma 11, você vai ter um acompanhamento anual de Leandro e Daniel Mestre, sempre ao vivo. Vou estar com você, pô. Você vai poder conversar comigo, vai poder tirar suas dúvidas. Nós vamos acelerar juntos os resultados. Beleza? E para finalizar, mas não menos importante, quero te convidar para conhecer o Plumes CRM, a ferramenta que nós usamos aqui no Supervendedores para fazer a gestão de oportunidades de negócio e a gestão de carteira de clientes de uma forma hiper profissional. Fechado? Os 3 links estão na descrição deste episódio e agora sim, roda a vinheta, vamos começar! Como é que o vendedor, a vendedora que está nos escutando pode começar a investir na sua marca pessoal? Assim, dicas práticas do que a gente tem que fazer para começar a investir na marca pessoal. Muito legal. Bom, eu acho assim, né? O ideal, se a gente quiser profissionalizar e levar mesmo a marca pessoal conduzida com estratégia, com intenção, é você fazer primeiro qualquer uma das ferramentas de autoconhecimento. Então eu brinco até, terapia é autoconhecimento. Você tá na terapia, entender como você se melhora, como você se trabalha, você já está entendendo sobre a sua marca pessoal. Mas hoje existem, né, no mercado vários programas de desenvolvimento, várias mentorias e várias empresas que trabalham mesmo, né? Então eu falo, a Emoticon, obviamente, com essa parte de percepção mesmo de marca pessoal. Agora, indo para uma dica prática, eu acho assim, se hoje você quer começar essa discussão do zero e fala, olha, não tenho como investir ainda numa mentoria, num programa, pega uma cartolina em branco, sabe assim, cartolinona em branco, caneta, e vamos conversar com você mesmo. Faz você a sua conversa com você. Então vamos colocar lá, o que eu gosto? Vamos colocar nesse potinho o que eu gosto. Me importo? Vamos colocar lá no que eu me importo. O que me faz acordar todos os dias e me manter motivado, que é a ideia do propósito. Qual que é o meu propósito? Onde eu quero chegar? O que eu me importo? Vamos anotar. O que é o meu valor? Então, o que é inegociável para mim? O que é o meu valor? O que eu valorizo? É inegociável? Troco. Né? Então, liberdade. Se você tem como valor inegociável liberdade, você sabe que você não é uma pessoa que pode trabalhar numa empresa que você fica preso, trancado das 8 às 7. Você vai descobrindo muito sobre você fazendo essa sua análise. Faz a sua folha, faz o seu papel. Você vai ver que quando você coloca no papel o que eu gosto, o que eu não gosto, o que todo mundo fala para mim que eu faço com facilidade. Então, nossa, Nath, sempre que falam sobre você, falam isso sobre você. Provavelmente nisso está uma força sua. Todo mundo relaciona você a essa coisa. Nath, nossa, você se comunica com facilidade. Escutei isso a vida inteira, então eu entendi que isso era uma força minha. Quando você olha o seu quadro, a sua cartolina completa, então assim, tire um tempo para fazer aquilo de verdade, para se desenhar numa cartolina. Você entende muita coisa sobre você. E você olha e fala, bom, isso aqui é mais isso sou eu. Então aí eu entendo que isso eu preciso agora projetar e comunicar para o mundo.
né? Então, como é que eu faço isso depois? Entendendo que em cada ponto que você tem, você está tendo a chance de marcar o outro. Toda vez que você se relaciona, que você se comunica, você tem aí uma porta aberta para frisar uma coisinha do que você escreveu, para deixar como uma característica, para ser percebido por aquilo. Então você começa a ser intencional. Então se eu olhei e falei, Natália, você tem aqui uma coisa que é boa comunicadora, como é que você vai expressar isso? Poxa, em cada momento que eu tenho oportunidade, eu espero expressar isso. Entendendo como eu me comunico, escutando as pessoas, entendendo que uma comunicação não pode ser ruidosa, né, não pode ser bateu, tomou. Então, né, entendendo que você baliza a mensagem, você baliza discurso, e aí você está fazendo o quê? Vivenciando a sua marca pessoal na prática. E é aí que a mágica acontece. É aí que você começa a ser percebida. Então, se você tem como objetivo, né, olha, minha marca eu quero colocar que eu sou uma pessoa que é autoridade naquilo, que é uma pessoa que passa muita confiança, né, que é algo muito do universo da venda. Olha, as pessoas confiam em mim. Todos os gestos que você faz ajudam a credenciar a confiança que tem em você. Se você sai da linha um pouquinho, então na sua empresa você está indo super bem, amanhã você está envolvido em alguma coisa que você quebra um pouco a tua imagem de confiança, está arranhando a sua marca. Então é entender que todos os dias nós somos gestores das nossas próprias marcas. Nós temos a responsabilidade do que você faz com o seu nome, o dia e noite com a história que você está construindo. Porque amanhã você pode estar em outra empresa, mas você vai ser você. A Natália que passou por todas as revistas, abriu a Emoticon, abriu a Fuck My Brain, é a Natália. Esse CPF aqui está mantido e tem as mesmas características, os mesmos valores e as mesmas formas de fazer. Então, eu sempre falo, a gente tem todos os dias a escolha de deixar uma marca no outro. Deixe uma marca boa, deixe uma marca bonita. É sempre como eu falo, deixe a sua marca bonita no outro. Sensacional. E esse exercício de você pegar uma cartolina, cara, é algo que eu vou experimentar. Eu vou experimentar porque não deve ser fácil fazer sozinho, hein, Nath? Olha, não, por isso a gente tem, né, a gente hoje, dentro dos nossos programas, das nossas mentorias, a gente tem ferramentas hoje, então ferramentas específicas de brand, de design thinking, com metodologias que a gente ajuda muito a tirar essas dúvidas, porque muitas vezes a gente não sabe sobre a gente. Uhum. Né? A maioria das pessoas que começam um projeto, elas estão tão desconectadas da sua essência, aquilo que eu falo, a gente está tão hoje condicionado a olhar para fora, a ver o que as pessoas estão fazendo e deu certo e a copiar, que a gente às vezes para até de se perceber, sabe? De entender o que é nosso, de entender uma coisa que era legal e que a gente sabe fazer. A gente começa a desconfiar, às vezes, dos nossos potenciais. Então, voltar a isso, né? Se você tiver como investir em mentoria ou num programa, num projeto de marca pessoal, invista, porque assim, além de você ter, né, uma mudança profissional, mudança pessoal enorme, sabe? Você fica muito mais forte, muito mais seguro de você. A gente brinca na Fuck My Brain, a gente não fala empoderamento, a gente fala enfoderamento. Então ela te enfodera. Você fica muito ciente e seguro de quem é você no mundo, o que é teu, que lugar você ocupa e de onde e para onde você vai. Então eu super recomendo todo mundo a fazer. A gente está no mercado cada vez mais competitivo, né? E é um mercado que estressa a gente, é um mercado que a gente tem pressão de todos os lados, do chefe, do liderado, do colega de trabalho, da esposa, do esposo, do cliente principalmente, né? E aí, nesse mercado mais competitivo, como é que o vendedor ele pode se diferenciar, ou ele pode usar a sua marca pessoal para se diferenciar e se destacar da concorrência? Ou seja, quais são as práticas que a gente pode adotar para construir essa marca pessoal única e memorável, que é algo que você fala tanto, Nath? Muito bom, Leandro. Eu acho que a sua pergunta ela já antecipa um pouco, né, do raciocínio, que é o seguinte, né? Se você está olhando para todas as suas concorrências e vocês estão vendendo exatamente a mesma coisa, não é a coisa que vai ser o elemento de diferenciação que você vai ter.
Então, se você, né, vamos pensar sobre isso. Eu sempre falo, na verdade, a gente não vende nunca um produto. A gente sempre está vendendo uma sensação e o que você provoca na outra pessoa com aquela sua venda. Então, se a gente está, todo mundo, então vamos supor, nós três aqui, nós três hoje somos vendedores de canecas de café. A mesma caneca de café. Por que a Natália vende mais ou menos que o Leandro que o Daniel? Porque a Natália é a Natália, o Daniel é o Daniel, o Leandro é o Leandro. Então, o que tem da Natália que faz vender mais? É aí que a gente entra no raciocínio da marca pessoal. Então, a marca pessoal, ela é eterna. O grande erro da gente é que a gente fica olhando para a concorrência e pensando por que o outro está fazendo melhor, esquecendo que você constrói elemento de diferenciação olhando para você, olhando o que você tem de interessante, olhando os seus potenciais. Então, se eu diria, onde eu quero chegar a base de você usar a marca pessoal como elemento de diferenciação é você saber exatamente qual é a sua marca pessoal e usá-la a seu favor numa hora de vender. Porque aí, como você faz essa venda? De que forma essa mensagem está sendo construída? De que forma você cria conexão com o consumidor, com o seu cliente? É muito mais sobre isso, sobre como você faz, como você fala, como você se conecta, como a pessoa percebe você, do que com o produto em si. Né? Então, é uma lógica muito focada em você entender a forma que você faz, o jeito que você faz, o quão você faz de diferente do outro. Aí você constrói elemento de diferenciação. Hoje a gente está fazendo o quê? Está olhando para a concorrência e copiando a concorrência. Aí a gente já está errando, porque a concorrência está fazendo daquele jeito porque é aquela pessoa ou é aquela marca. Nós não dá para copiar e tirar exatamente o que é rico, que é fazer do nosso jeito. E quando a gente fala da concorrência, por exemplo, né, Lê, existe alguma diferenciazinha pequena de produto de uma empresa para outra e tal, e fica muito nessa comparação. Mas se a gente olha para dentro de uma equipe, aí é literalmente o mesmo produto, mesma tabela de preço, mesmo tudo, né? E tem alguns vendedores, né, que estão mais soltos, que estão mais à vontade, que estão tentando se relacionar de uma forma diferente com os clientes. E tem os outros vendedores que, de repente, não conseguiram ainda se encontrar nesse processo, né? E aí acaba tendo um resultado um pouquinho diferente, né? E as pessoas, elas sempre tentam justificar essas diferenças por, mas fulano tá aqui faz mais tempo, mas fulano... Né? Sempre tem esse lance da comparação que a Nath está falando. O pessoal olha muito pouco para dentro, né, para falar o que eu posso trazer de diferente para esse mercado, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso agregar, né, do Daniel para o meu cliente, né, que vai fazer com que eu venda, né, não concorrendo com as pessoas da mesma equipe, né, mas o que eu posso fazer para eu vender mais, né, o que eu posso trazer de diferente. Tem gente que realmente vende os mesmos produtos, né, tem gente que distribui e vende o mesmo produto, tanto eu quanto a pessoa da outra empresa, a gente está vendendo o mesmo produto, mas tem política de preço diferente, tem algumas outras coisas que vão acabar trazendo que o pessoal fala, mas fulano teve uma proposta diferente, não sei o quê. Mas quando a gente olha para pessoas que estão, de repente, no mesmo time mesmo, né, você percebe, ali as condições são exatamente iguais. Né, tiveram os mesmos tipos de treinamento, lógico que teve criação diferente e tudo mais, mas as condições, né, produto, preço, política comercial, empresa, é tudo igual, né, e tem algumas pessoas que conseguem se destacar, né, talvez pelo a própria pessoa, né, que é o que a gente está conversando aqui, do que realmente ser melhor ou ser pior vendedor do que o outro, não é isso? Olha, a gente na Fuck My Brain, a gente tem uma pensata, né, que é a nossa metodologia, que a gente fala que é human to human, ou seja, é de um ser humano para outro ser humano. Quando a gente vamos colocar, então, na questão de colocar todo mundo sobre a mesma temperatura aí, de mesma condição de temperatura e pressão, né? Então a gente está vendendo a mesma coisa dentro de um mesmo lugar, a gente teve o mesmo treinamento. Então, em tese, a gente parte todo mundo do zero igual. A gente se destaca por quê? Porque as conexões que a gente faz são pessoais. A gente sempre se conecta uma pessoa com outra pessoa. No caso do vendedor, então, muitas vezes ele é muito mais lembrado por quem compra do que a própria empresa que ele está vendendo. Sim. As pessoas, elas estabelecem uma relação com o vendedor. Então, nesse ponto
que eu gosto daquele vendedor? Por que aquele vendedor me passa mais credibilidade? Por que aquele vendedor me passa mais segurança? Né? Às vezes é um modo como o vendedor ele se conecta comigo, então ele já chega de um jeito muito mais humano, muito mais pessoal. Ele quer saber quem eu sou, ele pergunta da minha família. Então, assim, existem várias coisas que você começa a construir um relacionamento. A marca pessoal na aplicação, ela é um jogo de relacionamento. Então, ela tem dois vieses. O primeiro é você ter um autoconhecimento muito profundo. Então, a gente tem muitas ferramentas para isso hoje. E a outra ponta é quem é a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, eu preciso conhecer muito bem quem eu quero. Então, o Daniel, se eu quero vender para o Daniel, minimamente eu preciso entender o que o Daniel gosta, o que motiva o Daniel, com o que o Daniel se conecta. Eu falo, se você quer vender qualquer coisa para mim, já chega falando de cachorro. Eu já mudo a minha recepção a qualquer coisa. Isso é você fazer o quê? Entender o que faz com que a Natália crie um ponto de conexão e esteja aberta para uma relação começar, para uma venda acontecer. Então, a marca pessoal, ela tem dois vieses. O primeiro é autoconhecimento. Como eu entendo as minhas fortalezas, as minhas fraquezas e jogo a favor disso. E da outra ponta é o outro, porque o tempo todo você está precisando criar conexão com o outro. Então, como que eu falo com o outro? Então, é saber que, como eu vou falar com o Daniel, não é o mesmo jeito, a mesma forma de como eu vou falar com o Leandro, porque vocês se estimulam de formas diferentes, tem bagagens, estruturas, históricos diferentes. É a famosa adaptação do discurso, adaptação da mensagem. Né? Então, são esses dois lados que a gente precisa estar bem atento sempre. E aí, o que você achou desse episódio do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, você que está no YouTube ou no Spotify, deixa um comentário pra gente aqui, porque sim, nós queremos ouvir a sua opinião. Quero reforçar o pedido para você participar da pesquisa do Censo Papo de Vendedor 2025. Em menos de 3 minutos, você responde algumas perguntas para nós que nos ajudam a construir um papo de vendedor muito melhor ao longo de 2025. E quero reforçar o meu convite para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores. Temos a turma 11 começando agora em 2025 e sim, nós queremos acompanhar você o ano todo, de janeiro a dezembro, te ajudar a acelerar os seus resultados, mas acelerar, né, com a direção certa para você ter o melhor ano profissional da sua carreira. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!